Bom, gurizada, continuando aqui o pré-prova da PUC, tem uma coisa que é certa, né? Que sempre cai em alguma questão. Pode não ser uma questão exclusiva, mas uma questão que vai cair ou numa pilha, ou numa questão de metal de sacrifício, ou uma questão de orgânica, né? Que é a oxirredução, né? Então aqui, por exemplo, nós temos o alumínio com o NOx mais 3, e aqui nós temos o alumínio 0, uma redução do alumínio. O NOx diminui, ele sofre redução. Aí aqui nós temos o carbono, monóxido de carbono, tóxico lá da Boate Kiss. O carbono aqui está com NOx mais 2. O carbono aqui vai para NOx mais 4, que nem nós vimos lá no início do pré-prova, né? Então, o carbono, quando é CO, ele ainda pode ser queimado, porque ele está com NOx mais 2. Aí ele se transforma no CO2, que é o máximo de oxidação que ele chega, que é mais 4. Isso aqui é oxidar. O NOx aumenta, ele oxida. Então, uma breve revisão, né? O NOx aumenta, oxida, perde 2 elétrons, no caso aqui, e é o agente redutor ou simplesmente redutor, né? O NOx diminui, ele sofre redução, ele ganha elétron e ele é o agente oxidante. O que eu quero alertar aqui é o seguinte: quanto mais potencial de oxidação, mais vontade de se oxidar e melhor agente redutor. E se ele é melhor redutor, eles podem dizer que é maior a força redutora. Já caiu até no Enem. Eu vou repetir. Quanto maior o potencial de oxidação, mais o cara se oxida. Melhor agente redutor ele é, então maior sua força redutora, de reduzir os outros. E vice-versa. Quanto mais potencial de redução, mais o cara se reduz, ele é o melhor oxidante, maior a sua força oxidante de oxidar os outros. Ok? Então, vamos dar uma limpadinha aqui. Tá? Bom, ainda dentro desta questão de oxirredução, cabe a gente lembrar que alcalinos, grupo 1, grupo 2, alumínio, são metais que se oxidam facilmente. Então, por exemplo, zinco também, são usados como metal de sacrifício. Por quê? Porque tem alto potencial de oxidação. Quanto maior o potencial de oxidação, mais o cara se corrói e pode salvar os outros. Então, um ótimo metal de sacrifício. Já a chapa, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. São os metais nobres, alto potencial de redução. Eles não querem se oxidar. Então eles são usados para recipientes de latas, eles são usados em joias, eles são usados na fiação, eles são usados para revestir roda de carro, de bicicleta. Eles são metais que duram no tempo, que se oxidam menos, esculturas, né? Eles não vão se corroer porque tem alto potencial de redução. É o contrário de um metal de sacrifício que eu quero que se corroa, tá? Então isso é legal também a gente lembrar, porque a PUC já botou algumas vezes, tá? Na termoquímica, pessoal, bom, na termoquímica, o que a gente vai ver? Tem que lembrar quando é que é endo e exo, então endo absorve calor, o HP é maior que o HR, isso já caiu na PUC, ou seja, os produtos terão um conteúdo energético maior do que os reagentes. Por isso, o ΔH é positivo, ou seja, maior que zero. E se eu quero mostrar as calorias na reação, eu tenho que somar as calorias nos agentes. Calorias nos agentes são calorias recebidas. O meio esfria, porque eu roubo o calor do meio, então o meio esfria. Já a exo, o meio esquenta, tu larga calor no copo, o copo esquenta, porque tu liberou calor. Começa com muita energia e termina com um conteúdo energético menor, justamente porque tu liberou. O ΔH, então, é negativo, menor que zero, e aqui a grande maldade. As calorias são somadas nos produtos. Calorias perdidas, somadas nos
produtos. O problema é que muita gente vai ver o positivo aqui e vai dizer que positivo é endo, mas isso não é positivo é endo porque não é ΔH. Isso aqui é calorias somadas no final, são calorias liberadas, isso é exotérmica, tá? Bom, outra coisa, se tu tiver que fazer o ΔH, 3 maneiras. ΔH pela lei de Hess, tu tem várias reações, cada uma tem o ΔH1, o ΔH2 e o ΔH3. Aí tu quer uma quarta reação que tu não sabe o ΔH. O que tu faz? Inverte, multiplica, divide, ajusta as que ele te deu para ficar na quantidade do lado certo daquele pad e depois simplesmente o que tu faz? Soma os ΔH. Pessoal, lei de Hess não tem fórmula. Lei de Hess é arrumar as reações que ele te deu para ficar de acordo com aquele pad e depois é só uma soma. A PUC gosta de uma leizinha de Hess. Se ele der energia de ligação, que é quando ele te dá tracinho por tracinho cada valor. Ah, C simples C, C simples H, C dupla O, C simples O. O que tu faz? Tu soma todos, tu abre a reação, abre a molécula e soma todos os tracinhos. Somando todos os tracinhos, tu vai fazer a energia de ligação dos R menos a energia de ligação dos P. Repito, se ele te der energia de ligação, soma tracinho por tracinho e faz R menos P. Cuidado com isso. É uma chance, faz horas que não cai na PUC, cálculo de energia de ligação, pessoal. Cuidado. Não é HP menos HR, é R menos P. Cuidado que a PUC pode cobrar isso aí, certo? Isso de termoquímica, ok? Vamos dar uma subidinha aqui. Vamos dar uma discutida em cinética e equilíbrio. A PUC gosta bastante de questões envolvendo cinética e equilíbrio. Bom, o que eu revisaria agora? Bom, é óbvio que tem lá alguns fatores que aceleram a velocidade, né? Tipo, quanto maior a temperatura, maior a pressão e maior a concentração, a gente já sabe que vai ter mais colisões efetivas, e se vai ter mais colisões efetivas, nós vamos ter uma reação mais rápida. Então não vamos perder tempo com isso. Vamos lembrar que quando tu quebra, tu tritura, tu também aumenta a superfície de contato. E se tu aumenta a superfície de contato, tu também tem mais colisões efetivas, certo? Então, esse é o princípio de uma reação mais rápida. As moléculas se chocando mais, tendo mais colisões efetivas. Para isso, elas vão ter que ter mais energia e elas vão ter que ter melhor orientação, colidir mais. Isso tu consegue com maior superfície de contato, maior temperatura, maior pressão e maior concentração. Nesse caso, tu acelera a reação porque tu tem mais colisões efetivas, né? A reação acaba ficando mais rápida, ok? Bom, na cinética ainda, vamos lembrar que nós temos o catalisador, o CAT. Qual é o objetivo do CAT? Olha, o objetivo do CAT é chegar no complexo ativado, que é onde eu tenho que chegar para reagir, de maneira mais rápida. Então, para isso, nós temos que vencer a energia de ativação mais rápido. Então, o que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação. Essa reação vermelha aqui é com CAT. Ela é mais rápida, por quê? Porque ele diminuiu a energia de ativação, que é a distância, né? Vamos lembrar aqui que a energia de ativação é a distância do reagente até o complexo ativado, que é esse aqui, certo? Ela estava alta assim e ela ficou mais baixa, ela ficou essa vermelha aqui. Então a reação vermelha é mais rápida porque é com CAT. Para finalizar essas questões de cinética, eu vou lembrar que isto aqui está bem para cair. V igual a K, concentração dos reagentes, só dos reagentes, a lei da velocidade não bota produto, elevado nos seus coeficientes. Lembrando que se está elevado ao quadrado e tu dobra a velocidade, tu dobra a concentração, quadruplica a velocidade. Se está elevado na 1 e tu dobra a concentração, duplica a velocidade. Se tivesse elevado na terceira, sei lá, uma letra C aqui, e o cara elevado na terceira, ao dobrar a concentração, octuplicaria a velocidade. Repito, quando tu faz alguma coisa com a concentração e ocorre igual, diretamente proporcional com a velocidade, está elevado na 1. Quando tu faz alguma coisa com a concentração e ocorre ao quadrado, duplica aqui e quadruplica lá, está elevado na 2. Quando tu duplica aqui e fica 8 vezes mais rápido, está elevado ao cubo. Então cuidado com isso. Outra coisa que pode cair, esta é uma reação bimolecular.
bimolecular. O que significa bimolecular? Essa é bimolecular porque ela tem 2 participantes. O número de participantes é bimolecular, trimolecular. E ela é de terceira ordem. Por que terceira ordem, senhoras e senhores? Porque tem o expoente 2 e o expoente 1. A ordem é a soma dos expoentes. Cuidado que se ele disser a ordem 0, é porque o cara é sólido, o cara não participa. Vamos lembrar que só participam gases e soluções. Sólidos não participam. Outra coisa, essa porra dessa constante só vai ser alterada se tu mexer na temperatura. Não adianta mexer na concentração, na pressão, no preço do dólar, no preço da gasolina, se a Dilma não sei o quê. Não interessa, louca! Só interessa a temperatura para mexer no valor da constante, certo? E por fim, se os coeficientes da reação mandam ao quadrado, mas ele te dá uma tabelinha de dados experimentais que manda o cara estar na 1, vale a ordem 1. Se tiver uma tabela de dados experimentais, risca a reação, meu amigo, minha amiga, senão tu vai errar a questão. A reação só vale quando não tem dados experimentais. Tá? E se a reação tiver várias etapas, tu não vai usar o reagente da primeira, da segunda, da terceira, tu não vai somar todos, tu só vai usar o da etapa mais lenta. Isso é uma reação chamada não elementar e aí tu só usa a etapa lenta, certo? Isto sobre cinética. Sobre equilíbrio, cara, a PUC sempre vai botar uma questão de equilíbrio. Eu acho que esse ano 2 chances, né? Um deslocamento, e aí tu tem a reação A mais B, seta, C mais D mais H3O mais 200 calorias. E eu posso fazer uma questão de equilíbrio aqui muito boa contigo, tá? Muito boa. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó. Deslocamento de equilíbrio. 3 coisas. Aumenta a temperatura, vai para o lado endo. Pessoal, calorias somadas no final, exo. Então, a volta seria o lado endo. Então, nesse caso, aumenta a temperatura, desloca no sentido inverso. Porque o sentido direto é exo e aumenta a temperatura, vai para o lado endo. Próximo, aumenta a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Aqui tem 1 mol de gás e aqui tem 3 mols de gás. Sólido não conta, aquoso não conta. Então, aumenta a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Nesse caso, também o sentido inverso. Agora vem, aumenta a concentração de alguém. Coloca o A. Se tu coloca o A, o equilíbrio desloca para a direita. Se tu coloca o B, também o equilíbrio desloca para a direita. Se tu coloca o C, não acontece chonga nenhuma, porque C é sólido, baby. Se tu coloca o D, o equilíbrio desloca no sentido inverso, para o outro lado. E agora vem o que eu queria mostrar. Se tu tem aqui, pessoal, um H3O+, tu tem aqui, na verdade, o H+, o meio ácido. Então, nesse exemplo, se tu coloca um ácido, tu está aumentando a concentração de H3O. Desloca no sentido inverso. Coloca de um lado, desloca para o outro. É o efeito do íon comum. Tá, mas se tu coloca uma base... Opa, se tu coloca uma base, tu está colocando o OH. E o OH anula, reage, elimina os hidrogênios. Então, tu vai estar diminuindo esta concentração. E aí o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Cuidado, gurias, colocar uma base onde já tem H3O. Tu vai consumir esse H3O e tu vai deslocar para o mesmo lado. Isso é bem perigoso, ok? De deslocamento de equilíbrio, esse é o primeiro ponto. Segundo, é a montagem de uma constante. A constante de equilíbrio é sempre poder sobre ralé, produto sobre reagente. Só participam gases e soluções. E sempre tem que ser elevado no coeficiente. Então, essa nossa constante aqui ficaria. C não participa porque é sólido. Ficaria concentração de D ao cubo elevado na concentração de A vezes B. Essa seria a constante em função da concentração. Ok? Bom, um pouquinho então a ver. E essa constante só muda se mudar quem? De novo, só muda se mudar quem? Temperatura. Então, tá aí o próximo item aqui envolvendo constante de equilíbrio, ok? Vamos dar uma subida lá em cima. Se eu estou falando de equilíbrio, tem que lembrar pH, né, pessoal? E aí tem vários itens que a PUC pode cobrar aqui. Por exemplo, se o meio é ácido, a concentração de hidrogênio tem que estar maior que a de hidroxilo. Ela tem que estar maior que 10 na menos 7. Então, se o meio é ácido, a concentração de hidrogênio pode estar 10 na menos 4.
Bom, então a hidroxila tem que estar 10 na menos 10, porque a concentração de hidrogênio mais a concentração de hidroxila, elas têm que dar igual a 10 na menos 14. Tá? Então, cuidado com isso. Outra coisa, quem é o pH? É a potência de 10 de hidrogênio. Está aqui, ó, pH 4. Está aqui, ó, pH 7, meio neutro. Está aqui, ó, pH 9, meio básico. Tá, e quem é a concentração da hidroxila? O POH. Aqui nós temos POH 10. Aqui nós temos POH 7. E aqui nós temos POH 5. Lembrando que pH mais POH tem que fechar os 14. Por quê? Porque a potência de um mais a potência do outro tem que dar o 10 na menos 14, certo? Então, uma lembrancinha aqui de pH, tá? Vamos dar uma limpada. Vamos dar uma limpada. Quanto maior o pH, pessoal, mais elevado o pH, mais básico. Quanto menor, quanto mais reduzido o pH, mais ácido. Lembrando que se tu tiver pH no dia, tu trabalha com ácido, pessoal. Se ele te der pH 3, ah, beleza, é um ácido, então tu trabalha com pH. Se ele te der um pH 9, por favor, gurias aqui, se ele te der um pH 9, tu não vai usar a concentração 10 na menos 9, porque pH 9 é base, e base a gente não usa pH, base a gente tem que usar o POH, aí tu vai usar POH 5, ah sim, aí a concentração da tua base é 10 na menos 5. Cuidado, não trabalha com pH para base a gente trabalha POH, tá? Bom, algumas outras lembranças aqui, tá? Por exemplo, quanto maior a constante, se ele te der uma listinha, Ka, constante do ácido, ou maior a constante da base, mais fortes são esse ácido e essa base, tá? O cara te dá uma lista, a constante do ácido é 1,5 vezes 10 na menos 2, a do outro é 1,5 vezes 10 na menos 4, opa, aqui é vezes 10 na menos 2, é maior, então é um ácido mais forte do que o outro, ok? Lembrando, fenolftaleína, meio ácido e neutro, ela é incolor, na base ela é rosa. Papel de tornassol, no ácido vermelho, na base azul, a PUC gosta de papel de tornassol e fenolftaleína, certo? Para terminar essa parte de pH e acidez, gosta também de hidrólise de sais. Por favor, pessoal, se tiver a fórmula de um sal lá, vamos fazer uma listinha aqui. NaHCO3. Na2CO3. Né? Então aqui nós temos o bicarbonato de sódio, a barrilha, o CaCO3, o calcário. E eu quero botar aqui também uma cadeia longa e um sal derivado de ácido carboxílico, um sabão. Isto tudo aqui tem caráter básico, neutraliza a acidez da água. Por quê? Vem de um ácido fraco, o ácido carbônico. E os ácidos carboxílicos são fracos, mas vem de uma base do grupo 1, grupo 1, grupo 1, grupo 2, grupo 1 são base forte. Percebam, vem de um ácido fraco e de uma base forte. Tá aqui, ó. Ácido fraco e base forte é meio básico. Se os dois são fracos, vai ser meio neutro ou levemente ácido ou levemente básico. Já se os dois vêm de forte, aí é meio neutro, né? Então, cuidado com isso, certo? Então, basicamente é isso que eu queria revisar aqui sobre acidez e basicidade, né? Os dois fracos, o meio é levemente neutro ou levemente ácido. Um forte, o ácido forte é a base fraca, meio ácido. Ah, esse aqui eu não falei, né? Sulfato de alumínio. É o mais famoso sal de caráter ácido. Vem do ácido sulfúrico, que é forte, e de uma base que não é grupo 1 nem 2, é uma base fraca. Então esse cara aqui dá caráter ácido, é usado no tratamento da água potável. Ele é usado para decantar e tirar a sujeira da água, só que logo em seguida que eu usei ele, a água fica básica. Aí eu vou ter que botar um bicarbonato, um calcário, que é para alcalinizar, aumentar o pH da água. Certo? Então isso é uma boa possibilidade aí de questão também, certo? Eu teria ainda os dois fortes, só que os dois fortes não sofrem hidrólise, daí o meio é neutro. Base forte, ácido forte, é meio neutro.
porque não sofre hidrólise. Os dois são neutros, então. Ok? Bom, gurizada, para a gente finalizar essa nossa físico-química, duas coisas, tá? Eu botei aqui pilha e eletrólise, tá? Para tu dar uma revisada. Se for para escolher, eu estudaria pilha. Ânodo, polo negativo, ocorre oxidação, vogal, isso é sempre, não interessa se é pilha ou eletrólise. No ânodo eu tenho oxidação. O ânodo, se ele sofre oxidação, ele vai sendo consumido. É o lugar que gera, da onde saem os elétrons, é o polo negativo, é onde tem maior potencial de oxidação. Vou repetir, o ânodo, se ele te der os potenciais, é o cara que tem maior potencial de oxidação. Ele vai ser corroído, ele sofre oxidação, ele perde elétrons, ele é o lugar de onde saem os elétrons. Os elétrons saem do ânodo pelo fio, pessoal. O elétron não caminha na ponte salina, não caminha no molhado, o elétron é só pelo fio. Ele sai do ânodo, polo negativo, e vai para o cátodo. Cátodo esse que vai ser o polo positivo, aonde vai ter redução, alguém vai receber elétron. Esse cara vai depositar o metal, vai aumentar a massa do ânodo, enquanto que o cátodo corrói, o ânodo vai sendo aumentado, depositado. É o lugar onde chegam os elétrons, é o lugar onde eu tenho redução, consoante, e é o polo positivo, ou seja, maior potencial de redução. Aqui já falei, né, metal de sacrifício e metal de recipiente. Metal de sacrifício é o que tem maior potencial de oxidação e o recipiente é aquele que tem maior potencial de redução. Na eletrólise, eu tenho a única mudança, continua ânodo oxidação, cátodo redução. A única coisa é que ela é forçada, então o ânodo é o polo positivo e o cátodo é que é o polo negativo, tá? Se quiser alguma questão envolvendo lei de Faraday, cálculo de massa depositada, ou quantos Faraday, quantos elétrons, eu tenho aqui as duas formulinhas, né? Minha Karen égua querida e minha Kate. Lembrando que o E é de E aqui que eu erro, é a massa molar dividida pelo NOx. O que acontece? Cai muito cobre. Por que o cobre? Porque o cobre é 63,5, mas o NOx é 2 e muita gente esquece. Cuidado com esse E aqui, pessoal. Se falar em massa de metal depositado na eletrólise, cada Faraday, cada 96.500 Coulomb, não é para a massa da tabela. É para a massa da tabela dividida pelo NOx. Cuidado com isso, certo? Bom, então, para a gente finalizar a parte de físico-química, só está faltando soluções, né? Então aí vai ficar faltando o pré-prova 3, que é a parte de orgânica, que até a noite eu vou colocar para vocês, tá? Finalizando soluções, o que eu revisaria? Pá, certo. Revisaria. Cuidado, tico duro é 10. Cuidado, tico duro é 10. É quando o cara te dá em gramas e quer que tu transforme em porcentagem. Ou vice-versa, o mais comum é ele te dar em porcentagem e densidade e querer que tu calcule em gramas. Pessoal, não é para bonito quando ele dá % e densidade. Ou ele quer que tu use o tico duro é 10 para calcular em grama, ou ele quer que tu use o minha mamãe todo dia é 10, que daí tu calcula em mol. Ele te dá o título e a densidade, ele te dá a porcentagem e a densidade, e ele quer que tu calcule em mol. Essa é que está caindo mais. O cara te dá lá uma solução do ácido sulfúrico, diz que tem tantos por cento, que a densidade é tanto, e ele quer que tu calcule em mol por litro, tá? Bom, além disso, o que eu revisaria? Neutralização, cara, é quando ele disser titulando um ácido com uma base, reagindo um ácido com uma base, neutralizando o ácido com uma base, ele quer que tu use o MAVA, MBVB. Agora, não posso me esquecer que é o número de hidrogênios do ácido, MAVA, por exemplo, se fosse o ácido sulfúrico, teria que ser vezes 2. Número da hidroxilas da base, MBVB. Repito, é só MAVA, MBVB? Não. É o número de hidrogênios do ácido que ele te deu, MAVA, igual ao número de hidroxilas da base que ele te deu, MBVB. Lembrando que se em vez de me dar a concentração do ácido e da base, ele me der o pH 3, cara, tu já usa 10 na menos 3 e aí não precisa multiplicar pelos hidrogênios do ácido. Vou repetir. Se em vez de me dar a concentração do ácido e a concentração da base, ele me der o pH, ele já multiplicou pelos hidrogênios do ácido. Então tu usa direto. Se ele der pH 3, tu usa aqui 10 na menos 3. Cuidado que se ele der o pH 9 da base, tu não vai usar 9. Tu vai diminuir de 14, tu vai achar POH 5 e aí tu vai usar o 10 na menos 5, que vai ser a concentração da base. Tá? Cuidado com isso. Vou dar uma limpada aqui. Coligativas a PUC gosta, né, pessoal? Vamos lembrar o teco. O teco se escreve maiúsculas
são as vogais, minúsculas as consoantes. Aumenta o ponto de ebulição e a pressão osmótica, diminui a pressão de vapor, ou seja, evapora menos e diminui o ponto de congelamento, congela abaixo de zero. Ferve acima de zero e resseca, faz osmose mais rápido quanto mais concentrado está, certo? Lembrando que solução insaturada é aquela que não tem precipitado, porque ela dissolve menos que pode. Solução supersaturada é aquela que tu dissolveu até mais do que podia e ela é muito instável, também não tem precipitado. E a única que tem precipitado é a solução saturada. Repito, a insaturada não tem precipitado, a super também não, porque eu tenho que dissolver tudo a mais do que pode, porque se ficar um grão precipita todo o excesso. E a única que tem precipitado é aquela que dissolveu exatamente o que podia. Dissolve o que podia, satura e precipita o excesso. Essa é a saturada, tá? Então cuidado, uma revisãozinha aqui de físico-química. Gurizada, terminei essa parte aí de físico-química, tá? E daqui a pouco, até a noite aí, eu vou colocar o pré-prova envolvendo a parte de orgânica, tá? Por enquanto é isso, vamos revisando a matéria. Beijo nas gurias, daqui a pouco tô de volta.